Olá, pessoal. Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa live, preparando a sua experiência Airbnb para o verão. Vamos aguardar mais 3 minutinhos, 2 minutinhos, para dar tempo de todo mundo entrar. A gente já já vai começar. Enquanto isso, vocês podem colocar aí no chat, contem para a gente de onde vocês estão conectando, qual é o nome da experiência de vocês. Lembrando que essa live é para anfitriões de experiências, ou seja, atividades Airbnb, para quem oferece experiências no Airbnb, mas todos são super bem-vindos para saber mais e aprender sobre as experiências. Legal, tem Gabi aí do Rio, Silvio de Belo Horizonte, André de São Paulo, muitas carinhas conhecidas. Balneário Camboriú temos também. Legal, legal. Bom, pessoal, a gente vai começando, mais ou menos com os dados que a gente tem bastante informação para compartilhar hoje, então, para a gente não atrasar muito. Primeiro, então, pessoal, muito bem-vindos à live Preparando a Sua Experiência Airbnb para o Verão. Estamos chegando aí na alta temporada de Brasil, né, na mais alta temporada de experiências do Brasil. Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns dados e como preparar a sua experiência para o verão. Bom, eu e Maíra seremos suas anfitriãs. Maíra vai estar aí no Q&A, no QIA, e eu vou estar aqui com vocês, compartilhando informações. Bom, vocês estão vendo lá embaixo, então, que tem um botão QIA e tem o chat. No chat, conte aí da sua experiência, de onde está conectando, converse com os outros anfitriões. E no QIA, se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu esteja apresentando, coloquem no QIA que a Maíra vai estar respondendo as perguntas, tá? Bom, só para reforçar, pessoal, no QIA, coloquem perguntas que vocês tenham em relação à apresentação, ou dúvidas sobre experiências. Se vocês tiverem casos específicos, pessoais, alguma coisa, eu tive uma reserva, mas aí eu precisava ajustar alguma coisa, o ideal é que vocês conversem diretamente com o suporte, que eles têm as ferramentas para ajudar vocês. Bom, nossa agenda de hoje, vamos falar um pouquinho sobre tendências, sobre alguns dados, revisando sua experiência Airbnb, sei que temos alguns veteranos aqui, mas é sempre bom a gente repensar, reolhar, ver o que pode melhorar, novidades da plataforma e considerações importantes para a gente fechar aí tudo que a gente vai rever. Então, tendências para o verão. O que os hóspedes estão buscando na plataforma Airbnb? Então, aqui a gente está tendo uma visão mais holística, né? Uma visão da plataforma como um todo. A gente fez uma pesquisa recentemente e a gente viu que 84% dos hóspedes pretendem viajar para encontrar a família nesse verão. Então, olha só, pessoal, hóspedes estão saindo das suas residências e estão indo para destinos para encontrar a família. Pode ser que a família esteja no destino ou pode ser que combinaram da família ir para um destino. Então, primeira informação importante aí em relação ao tipo de grupo que a gente deve observar nesse verão. Distância, 82% pretendem fazer uma viagem de carro a curta distância. O que é curta distância aqui? Mais ou menos 500 quilômetros, ou seja, dá para ir daqui até, vamos dizer, Rio a São Paulo, talvez, os hóspedes ainda estão meio dispostos a pegar o carro. E destinos, a gente observou também uma tendência muito interessante nesse momento de pandemia,
que é a descentralização das reservas de acomodações. Então, aquele destino que antes não era turístico, agora passou a ter muitas reservas, porque os hóspedes não estão mais tão focados somente em ser um destino turístico, mas ser um destino onde eles encontrem acomodações de qualidade, que eles possam ir com a família. Isso é uma oportunidade também para experiências em cidades que antes não eram tão atrativas turisticamente. Reservas. Então, a gente viu uma forte retomada aí das reservas. As reservas no Brasil, noites e experiências, no segundo trimestre, elas já ultrapassaram os níveis de pré-Covid. Então, comparando o segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2019, já ultrapassaram os níveis pré-Covid. Bom, então, vamos lá agora, revisando a sua experiência. Então, agora, vamos revisar aqui vários itens, só para a gente relembrar sobre a sua experiência. Então, o que faremos? Então, pessoal, o que você e seus hóspedes farão? Então, é importante dar uma lidinha na sua experiência, ver se está claro por onde vocês vão passar. Essa história de, imagina, vou dar um exemplo aqui de uma experiência de vela. Vamos passear sei lá, pelo lago, pela Bahia, e vamos desfrutar e relaxar. Talvez valha a pena você colocar, vamos ver tal morro, vamos ter uma visão X da cidade, vamos atravessar o rio, não sei o que lá. Então, quanto mais informação que vocês possam colocar na experiência de vocês, melhor. Qual a duração da sua experiência? A duração, eu sempre gosto muito de falar de duração, porque é uma pergunta muito constante. Márcia, qual o tempo que deve durar a minha experiência? Isso é muito relativo. O que eu sempre digo é de uma forma otimizada. Então, eu posso fazer uma experiência de culinária de 8 horas? Posso, dá para fazer. Agora, eu preciso de 8 horas cozinhando? Será que não dá para fazer em 3? Da gente pegar os ingredientes, começar a trabalhar os ingredientes até o momento de ficar pronta a refeição? É possível? Pode ser. Então, quanto mais otimizado, com qualidade, melhor. Por quê? Os hóspedes, eles ficam mais ou menos aí de 3 a 4 dias na cidade. Então, às vezes, eles não querem perder um dia inteiro em uma experiência. E muitas vezes eles vão fazer várias experiências. Então, quanto mais otimizado, a palavra seria otimizado o seu tempo, melhor. Descrição da localização, então, onde é, o que é, conta pra gente, assim, o que tem de legal nos lugares por onde a experiência vai passar, tipo de lugar, tema social é novo, então tem lista política, tem feminismo, vocês podem dar uma olhadinha lá para preencher, se vocês não tiverem preenchido ainda. Sobre você, bom, conte aos hóspedes e para a gente mais sobre você. O que eu quero dizer aqui para os veteranos? Quem sabe aí nesse momento de pandemia, vocês fizeram um curso online, têm um certificado novo, aprenderam uma coisa nova, atualizem aí a parte de credibilidade. Para quem está entrando agora, importante, essa parte é muito importante, falar sobre você, isso dá muita credibilidade na sua experiência. Seu perfil pessoal, isso é novidade. Agora, dentro do seu fluxo, dentro da sua experiência, do descritivo da experiência ali, tem o seu perfil pessoal. Então, se vocês quiserem editar o nome ou editar a foto, vocês podem fazer dentro da experiência, não só como era antes, dentro da conta. Posso colocar Márcia, vírgula, José, vírgula, Maria, vírgula, João? Não. Posso colocar o nome da minha empresa? Não. O que a gente recomenda aqui? Querem falar da sua empresa? Legal, coloquem isso dentro do descritivo do seu perfil. Olha, eu tenho uma empresa especializada nessa atividade, isso aqui, ótimo, isso dá muita credibilidade. Nome. Se vocês oferecem experiência com outras pessoas, com seus co-anfitriões, a gente vai chegar lá no ponto de equipe. E aí vocês vão colocar em equipe, mas não alterem o nome do seu perfil, tá? Foto, pessoal, uma foto simpática. Lembrem que as pessoas que estão fazendo experiências estão, muitas vezes, né, de férias, querem lazer, querem se divertir. Então, dê uma olhadinha se a sua foto está simpática, se dá para ver o seu rostinho, até porque muitas vezes, na hora de se encontrar, na hora do ponto de encontro, o hóspede já está procurando aquela fotinho lá, tá? Então, dê uma olhadinha nisso também. Revisando sua experiência, localização e que vou fornecer. Bom,
Localização, agora vocês conseguem ver dentro também do fluxo o mapinha, ver se a localização está certa. E o que vou fornecer? Eu vou contar para vocês uma história. Dentro da parte do que vou fornecer, a gente chegou recentemente, foi feito uma rechecagem, né, dos seguros dos anfitriões, e alguns anfitriões foram chamados para mostrar documentação, para mandar seguro, alguns documentos, e me contactavam assim, Márcia, mas eu não ofereço. Por exemplo, o barco que a gente pega é um barco, tipo a balsa da cidade para atravessar para o outro lado. Então, eu não tenho seguro disso, eu não tenho minha licença de capitão, não sou eu que estou dirigindo, né? Estou pilotando essa balsa. Mas, por alguma razão, dentro da experiência de vocês, vocês podem ter colocado ali, tem um barco, sim, eu levo no barco, eu vou no barco, e aí trava. Então, muita atenção nisso, se o que vocês vão fornecer está certinho. Dê uma olhada lá também, ok? Outro detalhe, Márcia, eu ofereço uma experiência de bicicleta. Posso oferecer a experiência sem oferecer a bicicleta? Não. Assim, poder, você até pode, mas o que que a gente recomenda, né? Se vocês têm um item na experiência que sem esse item a experiência não acontece, isso não deve ser um item opcional, né? Isso tem que estar incluso. Agora, posso incluir água de coco? Tem que incluir um açaí? Sei lá, aí é totalmente opcional, você pode nem colocar dentro da sua experiência. Mas a bike ali, a bicicleta, sem ela a experiência não acontece. Então, quando vocês forem pensar em o que vou fornecer, que vocês tenham atenção em oferecer os itens primordiais, pelo menos para a experiência acontecer, tá? Bom, e o que os participantes devem levar? Requisitos do hóspede e título. Os hóspedes precisarão levar algo para a experiência? Nesse momento de ainda, né, de pandemia, o que que a gente recomenda? Vocês podem colocar aí álcool, por mais que vocês levem, tá? Que também é interessante que vocês tenham uma máscara extra, um álcool extra, se possível, mas a gente também, é interessante colocar aí no que os hóspedes precisarão levar, vocês podem até colocar lá máscara, álcool gel, até para na hora, né, do hóspede sair, ele receber a lista, olhar lá o que que ele não pode esquecer, né, além do filtro solar, né, da água, também ajuda o hóspede a lembrar desses itens importantes aí do protocolo de Covid. Quem pode participar da sua experiência? Agora, eu vou voltar lá no nosso primeiro slide falando de tendências. A gente já viu que vai ter muita família, né? Pela tendência, os hóspedes estão dizendo que vão viajar em família. Se eles vão viajar em família, será que a sua experiência está pronta para receber talvez uma criança de 6 anos, ou um bebê, ou mesmo, às vezes, a sua experiência está só disponível a partir de 18? Deem uma olhadinha nisso. Se der para flexibilizar, vai aumentar o share, né, a margem aí que vocês vão alcançar de hóspedes, porque deve ter, de acordo com as pesquisas, a tendência é ter muitas famílias nesse verão. E vamos dar um nome à sua experiência. Isso aqui, muitos de vocês já têm aí um nome, já, né, um nome já consolidado, mas vale sempre a pena repensar. O que eu quero dizer em relação a título? Vou dar um exemplo. Vamos conhecendo Salvador em todo, alguma coisa assim, um título assim. O que que isso quer dizer? Não sei. Conhecendo Salvador em todo? Pode ser um passeio de barco, olhando Salvador do mar, pode ser uma caminhada, pode ser, não sei. Agora, conhecendo o Pelourinho com um historiador, por exemplo. Tá claro, a gente vai para o Pelourinho, o meu anfitrião vai ser um historiador. Então, quanto mais específico o seu título, maior a chance do hóspede clicar no seu anúncio ali, na sua experiência. Então, é bem interessante ter um título que reflita bem a sua experiência. E sobre fotos e vídeos, vamos falar lá nas novidades. Alguns de vocês já devem ter visto que a gente tem umas novidades aqui, mas a gente vai falar mais para frente. Público e idioma. Quem é o público-alvo da sua experiência? Você pode hoje segmentar, né? Tem um público específico, casais, grupos, famílias, você pode estudantes, você pode segmentar. Ou você pode colocar todos, porque muitas vezes as experiências acomodam todos, né? Então, você pode escolher aqui. Quais idiomas você fala fluentemente? Aqui, vou de novo conectar
lá em cima, né, no nosso slide de tendência, a gente tem visto que o público doméstico está muito aquecido, o turismo doméstico. O dólar está caro, né? As moedas estrangeiras estão caras para viajar para fora. Ainda tem muitos países com restrição, muitos hóspedes não estão confortáveis em sair do país. Então, o turismo nacional, o turismo doméstico, vai estar muito aquecido. Márcia, eu ofereço a minha experiência em inglês, não quero oferecer em português, porque fica complicado eu falar português, inglês, alemão, tudo ao mesmo tempo e tal. Lembrem-se que vocês já podem, né? Vocês podem colocar cada saída no idioma. Então, vamos dizer, a gente sabe que o público nacional está fazendo viagens a curta distância, então, um público, por exemplo, que vá para São Paulo, pode estar vindo de Ribeirão Preto, né, ali de pertinho. Então, legal você ter em português, porque vai ter um público doméstico aquecido, e ao mesmo tempo, que esse público que você consiga também oferecer nos dias que normalmente o público doméstico está viajando. Então, vamos dizer, posso oferecer sábado para o público doméstico, mas eu sei que domingo é um dia que chegam muitos voos internacionais, não sei, ou segunda é um dia que tem mais clientes, hóspedes internacionais, então segunda eu vou oferecer em inglês, sábado eu ofereço em português, então vocês podem também fazer as saídas. A moral da história aqui é que se vocês falam português, né, e quem estiver nessa live fala português, ofereçam também em português. O público doméstico vai estar muito aquecido nesse verão. Agora, tamanho do grupo, disponibilidade geral. Bom, tamanho do grupo. A novidade aqui é o seguinte: desde, né, no meio da pandemia, a gente travou o máximo de participantes em um grupo, são 10 hóspedes, no grupo mesclado. 10, ponto. Não dá para aumentar mais do que 10. No entanto, para grupos privados, vamos dizer que tem uma família grande, que toda resolveu se encontrar em Florianópolis, todo mundo foi para Florianópolis, está a família toda lá e quer fazer uma experiência em Florianópolis. Eles podem fazer uma reserva de grupo privado para até 30 pessoas. Então, grupos privados, vocês conseguem, né, o hóspede consegue reservar até 30, para grupos mesclados, até 10. De qualquer forma, nos dois tipos de grupos, é importante que vocês reforcem todo o protocolo de Covid, né, toda a prevenção, máscaras, distanciamentos, tudo isso. E disponibilidade geral, horário de início da experiência, aqui não tem muito a dizer, aqui vocês colocam aqui dentro do fluxo horário de início da experiência, mas vocês sabem que dentro do calendário vocês podem sempre alterar quando vocês forem abrir a disponibilidade. Configurações de reserva, essa parte aqui também, né, só para a gente relembrar, porque essa parte eu sempre falo que, né, preço, disponibilidade e tempo de preparação, eu gosto de dizer que o arroz, feijão e a farofa da experiência são itens básicos e super importantes ali no prato, que se vocês errarem no tempo de preparação, se vocês tiverem um tempo de preparação muito amplo, né, muito antes da data de saída da experiência, existe uma grande chance de vocês não alcançarem todos os hóspedes, principalmente se a sua experiência ela é influenciada pelo clima. Então, um exemplo que eu gosto sempre de contar, a gente tinha um anfitrião, que o anfitrião tinha uma experiência que era super sensível ao clima, e ele tinha 4 dias de tempo de preparação, e ele no primeiro mês recebeu 5 reservas. Então, no segundo mês, ele baixou de 4 dias, ele baixou para 12 horas. No segundo mês, ele passou a receber 60 reservas. Ou seja, como a experiência dele era muito sensível ao clima, os hóspedes gostavam de esperar até o dia antes para olhar o clima, olhar o tempo e falar: eu acho que vai fazer sol. Pum, vou reservar. Tá? Então, é bem interessante vocês pensarem sobre isso. Horário limite para o seu primeiro hóspede, esse é o de baixo, quando vocês abrirem lá dentro da experiência de vocês. O horário limite para o seu primeiro hóspede fica embaixo. Então, até quando você pode deixar disponível para saber se a experiência vai acontecer ou não. E em cima, horário limite para hóspedes adicionais, ou seja, você sabe que vai ter a saída, a experiência vai acontecer. Até quanto tempo antes você precisa? Alguns anfitriões colocam até 0. Eles falam, bom, como eu não tenho nenhuma preparação prévia, se o hóspede aparecer lá na hora, reservar lá na minha frente, tá ótimo. Entra no grupo e vamos embora.
Então, pensem também nisso. Aqui do lado direito, vocês sempre que forem ajustando esses números, vocês vão conseguir ver qual é o alcance de vocês em relação aos hóspedes. Então, quanto mais antecipação vocês tiverem, aquela rodinha ali da direita, ela vai reduzir, vai mostrar aí 70%, 60%. Então, é legal vocês testarem e olhar essa rodinha do lado. Outra coisa que também não se esqueçam de marcar, se vocês quiserem, é pedidos de disponibilidade. Vocês aceitam que o hóspede entre em contato, coloque lá pedindo para vocês oferecerem um horário que não esteja no calendário? Se vocês falam sim, eu acho que tudo bem. Se não tiver, ele pode pedir, eu vejo se eu consigo oferecer. Aí vocês têm que aceitar ali embaixo, clicar. Se não, o hóspede não vai conseguir pedir um horário, ele vai ter que clicar lá em falar com o anfitrião, é um pouco mais complexo, tá? Bom, e a gente tem as mensagens automatizadas, as mensagens de boas-vindas, lembrete e agradecimento. Isso aqui é muito legal para vocês já deixarem mensagens automáticas para serem disparadas. Vocês conseguem escolher ali a antecipação, por exemplo, quando que eu quero que a mensagem de boas-vindas seja enviada, lembrete, agradecimento, vocês conseguem configurar isso. Eu gosto de dar um exemplo do seguinte: eu já fiz várias experiências, né? E quando reserva a experiência e o anfitrião não me dá um olá, oi, tudo bem, tal, olha, então vamos para a experiência no tal dia, legal que você reservou, eu fico sempre tensa se ele viu que entrou a reserva. Então, essa é uma dica para vocês. A mensagem de boas-vindas faz parte da qualidade de entrega aí da experiência. Então, ter a mensagem de boas-vindas configurada é uma dica bem legal para que o hóspede também fique tranquilo, já comece a engajar, já comece a se animar, né? E já esteja pronto para esse dia da experiência. Agora vamos falar um pouquinho de equipe. Equipe, pessoal, quando vocês, no início, né, há muito tempo atrás, alguns queriam colocar os seus co-anfitriões, quem ajudava, e colocava lá Márcia, vírgula José, vírgula Maria, né? A gente não pode fazer mais isso. Então, vamos dizer que eu tenho uma pessoa que está presente na experiência. Então, ou ela me substitui, ou ela faz a experiência comigo. Isso é um co-anfitrião, a experiência. E aí, esse co-anfitrião, você pode editar todas as permissões desse co-anfitrião, sendo que esse co-anfitrião, ele vai poder editar sempre a saída onde ele está assignado. Já os assistentes são aqueles que trabalham no bastidores, que não vão estar na experiência, mas eles respondem mensagem, gerenciam as reservas, os calendários. Então, vocês também podem colocar alguém como assistente. Os co-anfitriões vai aparecer a carinha lá deles dentro da sua experiência quando vocês adicioná-los. Importante que esse co-anfitrião tem que ter uma conta Airbnb, tá? Outro detalhe que aconteceu também aí no meio da pandemia, que foi a questão de, antes vocês conseguiam colocar várias experiências com o mesmo horário de saída, né? Então, eu tinha experiência A, B, C, todas saíam às 10 da manhã. Quando entrava uma reserva para a experiência, vamos dizer, C, às 10 da manhã, eu, como anfitriã, ia lá e fechava a experiência A e B. Desde o ano passado, isso mudou. Não é possível fazer porque, por razões de segurança, a gente passou a questionar, peraí, mas se tem 3 experiências e você, 10 horas da manhã, vai estar ocupado na experiência C, quem vai fazer a experiência A e B, que você está oferecendo no mesmo horário? Então, para isso, vocês precisam adicionar um time. A partir do momento que vocês coloquem um co-anfitrião, o que vocês vão fazer? Então, na experiência A, está lá, e Márcia, 10 horas da manhã. Na experiência B, vai estar lá José, 10 horas da manhã. Na experiência C, vai estar lá Maria, 10 horas da manhã. Aí o sistema permite que você ofereça tudo no mesmo horário, contanto que vocês tenham um co-anfitrião, tá? Bom, agora a novidade da plataforma. Grande novidade agora é ter o vídeo. Vocês podem enviar o vídeo dentro do fluxo da experiência. Então, como é que funcionam esses vídeos? Videozinhos na vertical, tá? Mais ou menos até 5 videozinhos, e que nesses vídeos tenham no máximo 15 segundos. Então, até de 10 a 15 segundos cada vídeo, mais ou menos 5 vídeos na vertical. E o que vocês podem filmar?
Filmem a experiência, tentem filmar o seguinte, vamos dizer um exemplo da culinária, tem um momento que a gente separa os ingredientes, faz um videozinho da separação dos ingredientes. Tem um momento que a gente começa a mão na massa, um videozinho da mão na massa. Tem um momento que a gente vai esquentar as coisas, preparar para comer. Faz um momento aí da refeição final. Então, vocês podem fazer vários takes, né, vários filmezinhos de vários estágios da experiência. Não editem seus vídeos com efeitos visuais ou filtros, não façam isso. E muita atenção quando vocês gravarem esses vídeos, por conta de direitos autorais, que vocês não têm propriedade, né? Se tiver música, marcas registradas aparecendo. Já aconteceu com uma imagem que um anfitrião tirou e tinha uma loja atrás, e a loja depois reclamou. Então, é importante vocês ficarem atentos em relação ao material que vocês estão produzindo. O que eu quero reforçar aqui? Primeiro, se vocês vão fazer as imagens com pessoas, né, que vão estar na experiência e tal, lembre-se de pedir autorização do uso da imagem dessas pessoas, dos participantes. No passado, a gente já teve situações onde esses vídeos foram produzidos em experiências reais, com hóspedes reais. O que a gente observou? Os hóspedes não gostam muito de participar desses vídeos. Por quê? Eles reservaram sua experiência, eles querem conversar com você, eles muitas vezes depois da experiência vão para a praia, ou chegaram da praia e estão indo na sua experiência. Então, assim, nem sempre eles estão super arrumados ou produzidos, eles não querem o tempo todo uma câmera filmando eles não querem essa interrupção. Então, muitas vezes os hóspedes reais não gostam muito de gravar esses vídeos. Então, o que os anfitriões fizeram no passado? Convidaram aí os amigos para fazer a experiência, e você não precisa nem fazer a experiência inteira. Pode fazer exatamente de onde vocês querem gravar, tá? Lembre-se sempre que nessas imagens tem que seguir as políticas do Airbnb, de não discriminação. Está chegando aí um período período eleitoral, então nada relacionado à política. Foquem realmente na experiência de vocês. E lembre-se, como eu falei antes, tudo que vocês enviarem de material, responsabilidade de vocês. Qualquer problema, o hóspede ou a pessoa que estava no vídeo não autorizou a imagem e tal, vocês vão ser contactados para vocês resolverem a situação, porque todo o material que vocês mandarem para a gente é de responsabilidade de vocês, tá bem? Se tiverem alguma dúvida em relação aos vídeos, também coloquem aí no QIA, que a Maíra está ali respondendo. Outra novidade, vocês devem ter recebido um e-mail falando da nova política de cancelamento, né? A partir de 10 de novembro. Então, vocês vão poder optar por duas políticas de cancelamento. Uma que é a que você já tem, né? Aquela mais flexível, até 24 horas antes da experiência, o hóspede pode cancelar. E a outra que é mais restrita, que é o hóspede só pode cancelar até 7 dias antes da data da experiência ou 24 horas após a reserva, desde que faltem 48 horas para o início da experiência. Então, vamos falar um pouquinho dessa primeira aqui, que é mais restritiva. Normalmente são experiências com insumos que vocês precisem comprar ou reservar com antecedência. Então, eu preciso comprar o ticket do parque. Eu preciso comprar o material que a gente vai fazer uma arte, tinta, pincel, ou eu preciso comprar todo o insumo, os alimentos com antecedência. Então, beleza. Agora, se você tem flexibilidade, onde, não tem problema, se o hóspede cancelar 24 horas antes, ok, tá tudo certo, não tem problema, não vou ter perda com isso, legal, essa é a mais flexível. Só atenção que muitas vezes o hóspede, na hora de reservar, ele pode estar olhando a política de cancelamento. E aí, se for muito restritiva, pode ser que o hóspede olhe e fale, não, então vou decidir mais em cima, vou pensar se vou reservar ou não. Então, pensem direitinho qual a política que vocês vão escolher, lembrando um pouco que quanto mais restritiva, pode acontecer do hóspede também ficar menos, ter menos tendência a reservar se ele achar que está muito restritiva, tá? Acessibilidade, então, a gente tem visto que mais de 15% da população mundial tem algum tipo de necessidade especial. Então, com isso,
em toda a nossa plataforma, a gente tem feito ferramentas, filtros, né, nas páginas, quando você vai escolher uma acomodação, uma experiência, para experiências que tenham acessibilidade. Então, de forma que esses hóspedes encontrem com facilidade um produto que se encaixe, né, nas necessidades deles. E, recentemente, a gente lançou essa possibilidade. Se vocês tiverem uma experiência onde a pessoa, né, o assistente desse hóspede com necessidade especial puder ir gratuitamente, vocês podem marcar aqui. Então, eu ofereço uma caminhada pela cidade, então, para mim, não tem problema que esse acompanhante vá gratuitamente, porque também, se esse acompanhante não for, o hóspede também não vai, né? O hóspede com necessidade especial, ele necessariamente tem que levar o acompanhante. Então, pode ser que ele não queira ir se ele tiver que pagar pelo acompanhante. Então, se vocês puderem oferecer entrada gratuita para esses assistentes, né, que podem ser intérpretes, cuidadores, ou profissionais de ajuda, se puder, bacana. É uma forma de atrair pessoas com necessidades especiais para a sua experiência, e hoje a gente tem um filtro na página inicial para isso também. Bom, considerações importantes. Aqui é aquela, né, recapitular o que eu falo já há 4 anos, que são os itens fundamentais aí para a sua experiência. Disponibilidade. Pessoal, quem não tem data não é visto. Não adianta pensar, vou colocar uma data e vou observar se vender, eu abro outra data. Não funciona. 70% dos nossos hóspedes fazem buscas com datas. Então, se ele coloca lá uma data 10 a 12 de novembro e você não tem disponibilidade, a sua experiência não aparece. Então, é super importante ter disponibilidade para você ser visto, tá? Então, para que qualquer janela que esse hóspede estiver procurando, a sua experiência apareça. E aí, pode ser que ele te peça até um outro horário, uma outra data, mas pelo menos ele está vendo a sua experiência. Preço. Entendam o seu preço. Como eu falei lá no início, a gente vai ter uma demanda doméstica muito aquecida. Então, pensem um pouco como se o preço de vocês está interessante também para essa demanda doméstica. Pensem na composição do seu preço. Como eu falei também antes, eu posso oferecer uma aula de culinária brasileira com lagosta, ou eu posso oferecer com feijoada, ou com carne seca. Pensem direitinho se o que vocês oferecem tem valor para o hóspede. O hóspede que está, por exemplo, fazendo uma experiência de culinária nacional, esse hóspede está tão preocupado se vai ser lagosta ou feijoada. Talvez o que ele queira mesmo é aprender um prato nacional, é estar com o anfitrião nacional, né? Fazer essa experiência, trocar ideias e aprendizados, tudo isso, e não necessariamente ser uma lagosta, só uma feijoada. Então, pensem também no preço de vocês. Tempo de preparação, então, quanto mais pertinho da saída vocês estiverem disponíveis, maior aquela rodinha lá, o alcance de vocês dos hóspedes. Então, deem uma olhadinha se dá para ajustar alguma coisa, que o tempo de preparação é bem interessante. E lembrando, né, lá que os hóspedes estão vindo de perto. Então, se os hóspedes estão vindo de uma cidade próxima, eles também podem estar reservando em cima da hora. Então, se o seu tempo de preparação for mais curtinho possível, mais chance de você também pegar esses hóspedes que estão vindo de pertinho e estão reservando em cima da hora uma acomodação e, consequentemente, vão reservar uma experiência também em cima da hora. Avaliações. Lembrando, pessoal, credibilidade online são as suas avaliações. Então, eu falo que no mundo offline, eu preciso de uma manicure, eu vou perguntar para uma amiga, ela vai me dizer, e ok. No mundo online, são as suas avaliações. Então, mesmo que alguém fale, olha, Márcia, tem aquela experiência ótima lá, meu primo oferece, é super legal. Eu entro na plataforma, tem uma nota 4.2, eu vou olhar e falar, será que é boa mesmo, gente? Os hóspedes deram 4.2. Esse meu amigo disse que é boa, mas, ó, eu vou questionar, né? Se 4.2, isso não está muito legal. Então, lembrando, pessoal, que 4.7 para baixo, vocês já começam a receber e-mails educacionais do nosso time. 4.7 para baixo não é uma boa nota no Airbnb, tá? Então, mantenham aí as avaliações 5 estrelas, usem até a mensagem lá de agradecimento, que a gente falou, mensagem automática, para incentivar que esses hóspedes deixem avaliações.
são muito importantes para o sucesso da experiência de vocês. Idiomas, então, mais uma vez, hóspedes nacionais são uma grande tendência para esse verão. Ofereça sua experiência, se possível, em português também, tá? Então, a gente deve ter muito hóspede nacional. E, Márcio, mas eu ainda tenho uma dúvida, eu ainda fiquei pensando naquela outra coisa, queria saber dessa ferramenta. Bom, a gente tem a central de recursos Airbnb, que tem muita coisa bacana, tem ali videozinhos, tem artigos curtinhos que vocês podem ler e aprender bastante coisas ali. A gente vai compartilhar todos esses links, tá? Depois no e-mail, que vai depois dessa live. Então, vocês podem usar muito a central de recursos Airbnb. Também, a gente tem a comunidade local de anfitriões, então, a comunidade de anfitriões de experiências do Brasil. Lá vocês também podem postar coisa. Pessoal, imagina, estou aqui na dúvida se o vídeo tá legal, como é que usa aquela ferramenta. Postem lá, porque muitas vezes outros anfitriões também já tiveram a mesma dúvida, já pesquisaram, já usaram, podem compartilhar aprendizados aí com vocês, tá? Então, também a gente depois compartilha esse link com vocês. E não se esqueçam que a gente tem a central de eventos da Airbnb Brasil, que é onde vocês se inscreveram. Nessa central, a gente coloca todos os eventos que acontecem no Airbnb Brasil. Então, fiquem atentos, porque muitas vezes tem eventos de acomodações também misturados com experiências. Então, leiam direitinho sobre o que é o evento na hora que vocês forem se inscrever. Muito obrigada pela participação de todos. Espero que a gente tenha uma temporada muito bacana. Se preparem. E no final dessa live, vocês vão receber também um link de pesquisa, tá? Respondam, por favor, como foi a live para vocês, qual o tema que vocês gostariam que a gente falasse na próxima live. Contem para a gente tudo aí, ok? Muito obrigada, pessoal. Adorei ver algumas carinhas conhecidas. Estou super animada aí para essa alta temporada. Obrigada, pessoal. Ótima noite. Tchau, tchau.